Vamos com ele, vamos com ele. Vamos deixar nosso convidado esperando aqui uma indelicadeza, né? O Terence Reis, diretor de contas aí da Salesforce, para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre o mundo aí da economia. Uma boa tarde para você. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pela presença. Vamos lá. Morales, começa você agora então, a pergunta então, tá bom, aí. Já que você chamou, então eu começo, então vamos lá. Ô, Terence, queria começar falando então sobre a presidente da distrital do Fed em São Francisco, a Mary Daly, que argumentou na semana passada que a autoridade monetária deve subir os juros mais rapidamente em direção ao nível neutro, né? Isso significa que o patamar em que as taxas nem estimulam nem comprimem a atividade econômica. Numa entrevista à CNBC, a dirigente ela estimou que esse nível está em 2,5%. Atualmente, as Fed Funds estão aí na faixa entre 0,75% e 1%. Em cima desses números, como é que você analisa esse cenário econômico americano? Os juros eles vão continuar subindo? Sim, né? Pelo menos aí já sinalizaram, e o Fed, acho que ele tem uma diversidade aí de opiniões grande, apesar de agora eles estarem convergindo em uma posição mais rock, né? Vamos dizer aí, mais conservadora. Mas se a Daly, por exemplo, fala 2,5, o Bullard fala 3, tem quem fale 3,5. Eu acho que, na verdade, eu diria que o mais sensato, tá? E aí tendo como parâmetro outros momentos de aperto monetário, o mais sensato seria dizer que eles não sabem onde está. Na verdade, eles só vão saber ao longo do tempo. Aumenta 50 pontos agora em junho, aumenta novos 50 pontos em setembro, e tem que acompanhar. Ela pode estar em 2,5, pode estar em 3, pode estar em 5. Então, tem que ver como que a economia e a inflação elas reagem, tá, a esses aumentos. E já sobre empresas, né, do Fed, há muito que se falar, né, perdas aí gigantes, derretimento, ruína, enfim, é assim que os jornais do mundo tentam aí relatar o que tem acontecido com as empresas de tecnologia, né, no último mês, né? O que está acontecendo nesse setor? A questão é que a gente tem que olhar bem para trás aí, a gente vai ter que olhar para 2008 isso, tá? Desde o início do primeiro QE ali. O que a gente teve foi um dinheiro barato por muito tempo, tá? Que viabilizou muitos projetos, tá? E viabilizou um número grande de empresas que se preocuparam cada vez menos com lucro. Eu diria que o QE de 2008 é o que possibilitou um Twitter, uma Amazon, um Uber crescer sem se preocupar exatamente com lucro. Vamos crescer a base agora, depois a gente olha o lucro, depois a gente tenta monetizar isso. A gente chegou no momento onde a gente tem uma quantidade grande de empresas, em especial em tecnologia, que não são lucrativas, que não geram, que tem um fluxo de caixa negativo, e com o dinheiro ficando mais caro, o cenário é nada favorável a essas empresas. A gente tem empresas muito boas aí que, por outro lado, estão aí em montanhas de caixa, em especial as mega caps, mas eu diria que uma boa parte dos astros, né, das estrelas aí desses últimos 2 anos, são empresas que vão penar bastante agora em termos de se manterem desenvolvendo, manterem os seus planos. Agora a Apple, ela deixou de ser aí a empresa mais valiosa do mundo, né? Perdendo 24,1% de valor de mercado. O título voltou para a Aramco, a petroleira aí da Arábia Saudita. As outras Big Techs, elas tiveram um desempenho pior ainda, né? Você pega a Google, perdeu 28,1%, a Amazon com 38,40%, Netflix, por sua vez, registrou menos 69,9%. O que aconteceu para que essas empresas mais valiosas do mundo apresentassem aí uma queda tão acentuada, e quais que as saídas para elas voltarem aí para o topo? Eu acho que quando o dinheiro fica caro,
a gente começa a olhar mais para a economia e para os fundamentos de verdade. Acho que é isso que aconteceu. Então, agora a gente precisa muito mais de petróleo do que de iPhone. É um ponto. No caso do Google, a gente está olhando um cenário econômico ainda não ruim, mas um cenário econômico que a cena à frente não está muito bom. A principal fonte de receita é publicidade, que é a primeira a ser impactada. Eu diria que o Google pode até ser um pouco favorecido em um cenário macroeconômico ruim, porque é uma publicidade que não é necessariamente cara, fácil de se implementar, então ele pode até ver aí algum tipo de redirecionamento de verbas para campanhas mais caras para o próprio Google. A Amazon, mesma coisa, né? A gente está falando de varejo. Então, acho que quando a gente começa a olhar para os fundamentos, a gente começa a prestar mais atenção, a gente começa a avaliar com mais atenção para onde vão essas empresas. Eu diria que se comparar essas empresas com as outras tech, até que elas não caíram tanto, né? Acho que é por isso que a gente chegou nessa correção aí em torno dos 20%. Não fossem elas, tinha sido muito pior. Tem tech aí corrigindo 70%, 80%. Terence, a gente tem aí, né, a questão da pandemia do coronavírus, crise no abastecimento das cadeias globais, fechamento lá na China, aumento dos juros nos Estados Unidos, volta da inflação, risco de uma estagflação. Bom, são alguns, né, motivos aí para a crise nas empresas de tecnologia também, né? A queda no índice na Nasdaq 100, né, que recuou aí 30% desde o começo do ano, enquanto Dow Jones aí, né, o índice geral caiu 14% nesse mesmo período. Quer dizer, essa crise aí das Big Techs está chegando no fim ou ainda há um longo caminho aí para a recuperação? E quais outros motivos aí você gostaria de destacar? Eu gosto de separar as Big Techs das demais, né? Elas permeiam muito todos os aspectos da nossa vida hoje, então eu acho que a correção delas acompanha muito a economia. Difícil dizer se está no fim ou não, mas eu acho que o fim vem na hora que elas corrigirem de verdade. Né? Digamos que todos os soldados já apanharam bastante, o fundo ele só aparece depois que os generais apanham também. Então acho que ainda falta mais uma pernadinha aí de baixa. Claro que a gente está num momento onde aparentemente se estabilizaram, estão conseguindo segurar aí, mas eu acho que a gente ainda vai ter mais uma correção nas Big Techs, mais do que em outras. Tá. Tinha mais um pedaço na pergunta, né? Mas eu acho que a perspectiva das Big Techs continua favorável, né? Quem prestar atenção nessa queda, ou mesmo agora, tá? São empresas que eu considero perenes. Na verdade aqui a gente tinha perguntado se está chegando ao fim ou não, que você respondeu, né, essa crise das Big Techs, e se tinha outros motivos aí, né, que você poderia destacar, né, para isso. Eu acho que na hora que começa a cair, a gente tem essa combinação realmente de investidores estão se movendo baseado em fundamentos, mas você tinha, antes dessa correção, não é o momento agora, você tinha um mercado muito pouco despreocupado, né? Ou seja, era o momento da ganância. Então você tinha muito poucos procurando proteção. E quando poucos procuram proteção, a queda ela tende a se intensificar, porque eles acabam procurando isso enquanto está caindo, o que piora a queda, né? Começam a vender, começam a comprar put e só intensifica a queda. A gente se estabilizou agora porque, e aí a gente vê pelo VIX mais ou menos estável e agora caindo nas últimas semanas, isso é um sinal de que o mercado está até super protegido. Ou seja, não abandonaram a proteção, estão segurando, provavelmente na expectativa aí de mais algum outro movimento, porque tem muitos riscos de cauda nesse momento, né? A gente fala que o mercado ele está sempre subindo um muro de preocupações, é por isso que a gente sobe de escada e desce ali de elevador. E tem muita preocupação pela frente, da economia chinesa, a continuidade do conflito na Rússia, a perspectiva de redução do crescimento dos Estados Unidos. Então a gente tem muito muro para subir aí. Tá certo. Terence Reis, diretor de contas da Salesforce. Muito obrigado, então, pela entrevista, pela participação. Uma excelente tarde para você.
Obrigado a vocês, gente.